Fala Pinguim, Hack Linux na área. Hoje vamos para mais um Hack Responde, que é quando eu respondo aqui perguntas que são deixadas nos vídeos, eu seleciono algumas e respondo aqui em vídeo. Então vamos lá. O Rafael Moreira Lima fez a seguinte pergunta, na verdade ele fez a seguinte afirmação, né? Não faz sentido comparar isso com Ubuntu e derivados, essa distribuição não tem suporte nenhum, comunidade escassa. E só louco iria usar isso em um servidor ou PC de produção. Ele fez esse comentário quanto ao vídeo do Artix. Bom, o Artix é um sistema aí baseado no Arch Linux, que não utiliza o systemd. Tem um grupo de desenvolvedores ali que não é gigantesco, mas tem talvez ali chegam uns 10 desenvolvedores. É maior do que muita distribuição aí, como o Slackware, por exemplo, que tinha só um mantenedor, agora eu acho que tem mais alguns. E aí me vem um indivíduo falar que é uma distribuição escassa. Não, cara, eles têm um grupo de desenvolvedores, estão crescendo, mas é lógico, não é uma distribuição voltada para servidores. Mas eu usei aí março, abril e maio, consegui ser muito produtivo com esse sistema e não vejo por que não recomendar para alguém. Entendeu? Usei, acabei conhecendo pelo vídeo que eu fiz dos 7 sistemas base Arch Linux para ficar de olho em 2022. Acabou que eu testei e eu gostei do Artix e recomendo sim, entendeu? Acabou que eu conheci e para produção eu utilizei e acredito que muitos poderiam utilizar ele para produção sim, então não concordo nada com esse tipo de comentário. Já o Rafael Santos fez a seguinte pergunta, no caso dele foi uma pergunta mesmo. Hiker, beleza? Dá o papo, você que tem experiência com Fedora. O suporte para VGAs, né, no caso aí as placas híbridas, realmente deixa a desejar? Tem uma Intel/NVIDIA legado. Então, Rafael, deixa sim, eu já tentei utilizar Fedora com NVIDIA e eu só consegui instalar o drive acho que 1 ou 2 vezes. E na outra, no mesmo hardware aí que eu formatei, acho que eu instalei o Fedora com outra interface gráfica e deu ruim, né? Não consegui. Então Fedora deixa muito a desejar, vai de hardware para hardware, tem um ou outro aí que fala bem, mas eu vejo muita gente reclamando e nas minhas vivências, todas as vezes que eu tentei instalar o drive NVIDIA, a máquina não iniciava, dava bug, eu tinha que startar o Shorg ali automaticamente, né? Não era nem o Wayland, né? O Wayland não subia. Então é isso. Então não recomendo, mas assim, quiser testar, deixa um pendrivezinho com um Ventoy da vida pronto aí, para que você consiga fazer o seu teste e não fique na mão aí caso você precise fazer uma nova instalação, né? Não fique aí na máquina sem sistema operacional nenhum. Já o Tom Frias disse o seguinte: Linux é igualzinho uma lojinha de bairro, a gente tenta até dar uma moral comprando no bairro mesmo, mas tem coisa que a lojinha de bairro não tem e você tem que ir para a área central. Nas lojas grandes, achar o que você quer e precisa. Contra minha vontade, teria que retornar para o Windows, devido à placa de vídeo do meu Note ser da AMD. Aqui no Ubuntu mostrou essa placa AMD, mas Intel Graphics. Esse comentário o Tom Frias fez porque ele queria rodar o DaVinci Resolve na distribuição Linux. Ele tem uma AMD e, infelizmente, você tem que fazer um processo a mais ali, tem que instalar um outro drive proprietário. Acho que é um drive mesmo, proprietário, um pacote proprietário da AMD, compilar para conseguir rodar o DaVinci Resolve. Infelizmente, quanto ao DaVinci Resolve, eu já usei macOS e eu sei que ele roda até numa Intel 4000, mas isso não significa que o Linux é uma lojinha de bairro, não tem nada a ver. Isso é uma questão de um software específico que não roda. Isso aí vai de quem produz ele, a Blackmagic, otimizar ele para que ele venha funcionar com drive NVIDIA, com drive Nouveau, com AMD e por aí vai, com Intel, nas distribuições Linux. Então não tem nada a ver. Os sistemas Linux estão cada vez... Na verdade, eles são do ramo profissional. Eles dominam o ramo de servidores, ramo de devs, entre outros, e agora estão se expandindo cada vez mais para o mercado de desktops, para o usuário comum. Então tem muito a ver essa analogia com lojinha de bairro e ter que ir para o centro da cidade não, mas espero aí que isso se resolva no futuro não muito distante, e enquanto não se resolve, eu sei, é um pouco chatinho compilar, né? Na verdade eu não fiz ainda, eu só vi as pessoas comentando porque eu nunca tive AMD,
mas tem essa maneira aí que eles têm que ele vai rodar numa boa. Já o Alexandre Henrique perguntou o seguinte: a bateria desse headphone aguenta quanto tempo fora da tomada? No caso ele estava se referindo a esse aqui, ó, esse fonezinho aqui, né? Eu comprei, olha, ele aguenta umas 10 horas mais ou menos aí. 10 horas de uso sem precisar carregar, 10, 11 horas dependendo do uso. E aí eu preciso carregar ele de novo. Templário do século 22 disse o seguinte: tô dando tchau pro Windows, agora sou Linux. Ele fez esse comentário no vídeo do Pop OS aí 2204 LTS. Então mais um aí chegando pro mundo Pinguim, deixando aí o lado da Microsoft de lado, né? Personalizado sem Corel disse o seguinte: precisa vincular ao Hike, é uma distro, mano. Dá muita view. O cara quando fala do Dio já lembra do Pop OS e vice-versa. E isso não é uma crítica. Obrigado aí. Bom, é difícil vincular porque cada mês eu tô com um sistema diferente, né? Janeiro era o Linux Mint, fevereiro era o FireOS, março era o Artix com KDE, abril Artix com KDE, depois eu fui para um Dual Boot com Ubuntu e Fedora para fazer um vídeo de ambos, e aí acabou que eu substituí os dois pelo Artix Cinnamon, que foi o sistema para maio, e agora para junho eu decidi utilizar o Ubuntu Bud, né? Que eu fiz alguns vídeos aí também, sabe-se lá qual sistema eu vou usar para julho. Bom, o canal começou com foco aí no Fedora, e aí com o tempo eu acabei adotando aí outros sistemas, né? Eu comecei a abrir um leque, o blog começou assim, então eu até pensei que o pessoal iria me olhar mais assim com o Fedora, né? Porque tem muito conteúdo do Fedora aí, se você ver, tem muitos vídeos do canal. Ainda é a distribuição Linux que eu mais abordei até hoje aqui, né? Que foi muito tempo abordando mais de Fedora, depois que eu abri o leque. Mas ultimamente eu não sei se eu vou ficar aí no lado Fedora, se eu vou para a base Arch, se eu vou ficar na base Debian. É uma questão boa aí a ser colocada. Já o Carlos Alberto disse o seguinte: caro Fera Linux, Hiker Linux, na sua experiência, qual o melhor Linux para um notebook de boa qualidade no geral? Olha, se o notebook é numa boa qualidade, tem boas especificações, não tem uma distribuição Linux que não possa ser instalada nele, né? Então você pode escolher tanto um Ubuntu, um Fedora, um Manjaro. Vai muito da sua percepção no momento de você querer testar um sistema, colocar nele e ele dá certo com o seu hardware, né? Se você não tem nenhum gargalo aí quanto a processador, quanto à memória RAM, se você tem uma boa distribuição, né, disso, se você tem um bom SSD, você não vai ter nenhum problema. Então, creio que a distribuição que você colocar aí não tiver incompatibilidade com hardware, funcionar bem com o teu Wi-Fi, der boot certinho, acho que vale a pena. Então, vai muito de você escolher aí. Pode ser Ubuntu, pode ser Fedora, pode ser Zorin OS, pode ser Linux Mint, pode ser o Pop OS, por aí vai. Bom, já o Igor Cordeiro fez uma pergunta. Boa noite, Raik. Sou novo no mundo Linux. Usei o Ubuntu no início. Graças a você mudei para o Fedora, mas fiquei curioso em saber o que é o systemd, o qual esse Devuan não tem. O systemd é um init. Na verdade, é uma parte que inicia as coisas do sistema. O init é aquele que vai nortear, ali vai fazer iniciar o Wi-Fi, iniciar programa X, Y, Z. E como o Devuan não gostou muito aí da proposta do systemd, ele manteve o system5, que era o init anterior, né, no mundo Linux. Hoje em dia existem algumas opções e dentre elas o systemd acabou sendo bastante adotado nas distribuições Linux. Então é ele que vai dizer o que vai iniciar junto com o sistema, que processos vão iniciar junto com o boot e que processos vão iniciar depois. Se a máquina está iniciando rápido ou está demorando muito, só que muita gente não concorda ali porque o systemd iria criar até um usuário e tudo mais, ele ia passar a ser muito mais do que um init, na verdade ele é muito mais do que um init, né? Isso é bom por um lado, que ele é muito mais completo, mas é ruim por outro, que outros não acham necessário ele querer, digamos que, se intrometer em outras partes do sistema. Então tem um racha aí, tem algumas pessoas que não gostam do systemd por conta disso.
Já o João Barros fez a seguinte pergunta: tem problema ter duas ou mais DE ao mesmo tempo? Olha, João, a questão é a seguinte: se você tiver, por exemplo, uma DE que seja GTK com outra GTK, não tem problema. Como assim? Isso vai depender do sistema, né? Mas se você tem Gnome, Cinnamon e Bud, por exemplo, não vai ter tanto problema. Agora, se você tem um Gnome e um KDE, um Cinnamon e um KDE, ou um DDE, né, do Deepin, com um Gnome lado a lado, você pode ter um problema de compatibilidade, porque uma usa Qt, outra usa GTK, e você ter mais DEs aí no seu sistema, você vai ter duplicação de programas de configuração. Você vai ter um app de configuração do Gnome, você vai ter outro app de configuração do XFCE, você vai ter outro do Mate, você vai ter outro do KDE. Então, para algumas coisas do sistema, você vai ter 3, 4 apps, de acordo aí com o número de interfaces que você escolheu, né? Eu já fiz aí no passado instalação de 3, 4, 5 interfaces gráficas no sistema que eu estava utilizando e ficava uma loucura, né? Não quebrava o sistema nem nada, mas assim, ficava vários ícones, eu ficava ali com 5 apps de configuração diferentes, sem necessidade, né? Ah, e mais uma coisa, teve um desses sistemas que eu fui remover, quando eu fui remover o KDE, não dava para remover, depois eu descobri, acho que era até o Fedora, ele removeu tudo. Então o problema é, você instalou, tem umas que se você for remover, vai levar muita coisa que não era para levar junto, isso pode quebrar o sistema, no momento da remoção pode dar problema. Já o Alex José, no vídeo Rússia e seu desenvolvimento tecnológico, Assusta ou Inspira, parte 2, comentou: parabéns pela reflexão, muitos precisam ouvir isso. Eu acabei fazendo uma reflexãozinha ali, já que a gente teve essa questão no leste europeu e tudo mais. Aqui não pode nem utilizar muito bem esses termos agora, mas tem um vídeo aí onde eu já tinha feito uma parte 1 da tecnologia que está sendo implementada lá, de sistemas, distribuições Linux para depender o mínimo possível da tecnologia do Ocidente. Eu acabei fazendo uma parte 2 também, e eu fiz uma reflexão, que bom aí, muitos que estão assistindo estão gostando. Eu vou ver se eu coloco esse vídeo no card na parte final. Já no vídeo da instalação do OpenWRT, né, Linux no roteador, o Ronaldo S. Araújo disse: vacilei meu roteador, meu Wi-Fi 3 ficou inutilizado, alguém pode me ajudar? Olha, nesse caso você vai ter que procurar a ROM original do seu roteador e tentar flechar ela, instalar ela, para tentar salvar o teu roteador, senão você vai ficar com um peso de papel aí, que eu até falei sobre isso no vídeo. Então, tenta achar a ROM original e tenta fazer a instalação. Se ele aceitar, beleza. Se ele não aceitar, é um problema. Mas você vai ter que pesquisar algumas formas diferentes e deve ter algum método aí que o roteador deve aceitar a ROM original dele de volta. Já no vídeo da Vivo Me Ferrou, o Tico DK disse o seguinte: a TIM e a Vivo são a mesma empresa, hein? Olha, talvez você esteja se referindo que a Telefônica da Espanha, quem é dona dela é a TLP Internacional, possui ações da Telecom Itália, possui ali um pacote, uma parte de ações, mas que eu saiba ela não chega a ser dona, né? Tem algumas ações ali, não sei se é 10%, 20%, mas eu não considero que sejam a mesma empresa, a menos que tenha chegado alguma outra notícia que eu não estou por dentro. Mas até esse momento, que eu saiba, são empresas distintas, é a Telefônica Espanhola, a Telecom Itália, e aí tem uma empresa chamada, acho que TLP, que possui ações dessa e de outras empresas também. Já no vídeo tenha seu próprio Google Drive pessoal, eu conheço essa ferramenta, falando ali do Nextcloud, o o quê? Ovenilson, cacete. Essa descrição está errada, o correto é instale o Nextcloud, não ensina nada sobre o que informou no título. Ouve o quê? Ovenilson, eita, não. Então você não assistiu o vídeo, cara. Instale e lógico que se você instalar, você vai ter a opção de ter o seu próprio Google Drive com o Nextcloud, né? Será que eu não fui tão compreensível ali? Não deu para entender a minha ideia? Não é possível, cara. Já no vídeo Por que eu odeio o Ubuntu, o Inventus disse: cara, dá para instalar o Ubuntu no Xiaomi Note 8? Se sim, tem algum tutorial de como fazer isso? Quero tirar o Android e a Xiaomi do meu smartphone. Olha,
Tem algumas opções de instalar o Ubuntu Touch, o Ubuntu Phone, que foi descontinuado. Na verdade, ele foi deixado o desenvolvimento da Canonical e a comunidade UbiPorts pegou, adotou. Mas eu lembro que para fazer a instalação, seja em alguns smartphones que ele suporta, tem que fazer ali o downgrade para o Android 9. Não pode estar nem no Android 10, nem no Android 11, nem no 12. Tem que fazer o downgrade para o Android 9, e esse sim dá para fazer. Mas eu não tenho certeza se esse smartphone é suportado. Tem que ir lá na página do Ubuntu Touch e verificar. Lá diz um grupo de smartphones que são compatíveis, mas eu já aviso que, por mais que eles já estão aí experimentando para instalar APK e tudo mais, vai dar para fazer a instalação de um WhatsApp, um Instagram, ainda não é uma coisa nativa. Então você vai ter pouquíssimas aplicações aí no seu smartphone. Então cuidado para você não ficar com um smartphone aí que só faz ligação e olhe lá. Seria ideal você ter um smartphone de teste. Inclusive eu quero fazer isso mais para frente aqui no canal, fazer essa instalação num smartphone de teste para ver o quão usável é ou não o Ubuntu Touch. Bom, então fica aqui o Hacker Linux Responde, espero ter ajudado aí, ter tirado a dúvida de alguns aí sobre algumas questões. Se você tem alguma pergunta que eu gostaria de ver no Hacker Responde, deixa aí nos comentários, eu vou selecionar algumas aí para estar no próximo. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, dá uma checada na aba comunidade, que eu estou fazendo umas enquetes ali para ter uma noção de qual sistema Linux mais usado aqui pelo público do canal. Eu lembro que 18% estava dando Fedora, 19% Pop! OS, e tem alguns outros números que eu vou falar melhor num vídeo aqui mais pra frente. Então vai lá e vota, eu vou deixar mais opções lá conforme os dias forem passando para que você consiga votar nas outras opções, porque eu sei que uma ou duas opções não vai atender todo mundo. Me segue no Instagram, me segue no Twitter, o Hacker Linux está por lá, tem um grupo de postagens no Telegram. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!